Estamos aqui nesta aula dando sequência, esta é a quarta aula de Teontologia e depois você terá a quinta aula. Essa quarta aula de Teontologia nós iremos dar sequência aos assuntos tratados na terceira aula. Nós estamos fazendo um estudo acerca do ser de Deus. Como já dizemos desde o início deste curso, é impossível a mente humana compreender este Deus que está em outro nível de existência, porque Deus é Espírito, e Yahweh é Espírito, Ele é eterno, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele não tem princípio e nunca terá fim, porque Ele é. Então nós estamos não fazendo um estudo completo da pessoa de Deus, porque isto seria impossível, mas nós estamos mergulhando no ser de Deus, para tentar, com a nossa mente humana, tão pequena e falha, compreender este Deus que, através da sua palavra, vai se revelando à humanidade de uma maneira antropomórfica, de uma maneira antropopatismo, para que nós possamos entender os sentimentos e entendermos os trejeitos de um Deus que não possui trejeitos. Então é um pouco complicado esta compreensão. Quando falamos de Deus, devemos ter essa concepção, que o nosso Deus é transcendente, Ele é imanente e está um pouco além do nosso entendimento, mas Ele se revela a nós de uma maneira simples para que nós possamos entender. E Deus usa uma linguagem que possa ser um pouco compreensível para nós. Amém? Então nós estamos falando sobre este Deus glorioso. Nós falamos na aula passada acerca do ser de Deus no sentido dele ser um ser pessoal, ou seja, o nosso Deus, Yahweh, ele tem uma personalidade. Então nós falamos de algumas características da personalidade, que a pessoa, para poder existir como pessoa, tem que ter essas características emanadas dela, que é intelecto, sentimento e vontade. O intelecto, que é formular ideias, que é o poder criativo que a pessoa tem por possuir um intelecto, é um ser pensante. Então nós falamos do intelecto do nosso Deus, que se revela na Sagrada Escritura, e podemos ter essa compreensão da intelectualidade de Deus. Falamos também do sentimento e da vontade. Falamos da vontade permissiva, da vontade condicional, da vontade absoluta. Falamos em outras aulas sobre isso. Então já entendemos que Yahweh é uma pessoa. Agora, para que nós possamos entender algo mais acerca deste Deus todo-glorioso, e nós vamos abordar hoje assuntos de difícil compreensão, nós vamos abordar nesta aula 3 temas. Então quero colocar aqui 3 temas que nós iremos abordar. Nós vamos abordar 3 temas, tá? Esteja atento para esses 3 temas que nós iremos abordar. O primeiro tema que nós vamos abordar é sobre a unidade de Yahweh. Então nós vamos abordar sobre a unidade de Yahweh. Nós vamos falar sobre a unidade de Yahweh, ou seja, que o nosso Deus é único. Nosso Deus é único. Ele é um só. Então, o nosso Deus, ele é uma unidade, ele é único. Não existe outro Deus. Então, nós vamos abordar este assunto. Para que você entenda, você tem que entender essa abordagem, né? Esse primeiro tema, que Deus, ele é um. Então, a Bíblia nos dá indícios, a Bíblia nos dá perspectivas e nos demonstra que Deus, ele é único. Não existe outro Deus além de Yahweh. Yahweh é o único e verdadeiro Deus. Então nós vamos abordar este tema. Quando falamos de teontologia, nós também temos que abordar outro tema. Então nós vamos abordar o segundo tema, que fala sobre 3 pessoas que são Deus, que a Bíblia nos dá também indícios que existem 3 pessoas divinas. Então nós vamos falar aqui, no outro tema,
de três pessoas distintas que são Deus. Que fazem parte do divino. E essas três pessoas que são distintas, que são Deus, elas também completam o Yahweh. Elas são Yahweh. Nós vamos abordar este tema. Este tema é de difícil compreensão, mas nós tentaremos abordar de uma forma simples, objetiva, e que você agora pare tudo e acompanhe este tema. Então nós vamos abordar a unidade de Yahweh e vamos abordar as pessoas de Yahweh, as pessoas que compõem Yahweh, as três pessoas que a Bíblia nos apresentam como divinas, que são Deus, né? Que aparecem como Deus. E como podemos enxergar essas três pessoas que se reverenciam como Yahweh, como Deus. Então nós vamos falar sobre esse assunto também. E vamos abordar o terceiro tema, que é também, tá? Então nós vamos abordar aqui o primeiro tema, segundo tema e o terceiro tema. Hoje nós vamos abordar esses três temas para continuarmos com os nossos estudos na segunda-feira. Então, o terceiro tema que nós iremos abordar, nós vamos falar sobre o conceito sobre a Trindade. Então, nós vamos falar do conceito, o conceito de Trindade. Nós vamos falar desse tema também. Então, nós vamos abordar esses três temas, ok? Vamos abordar a unidade, Deus como único, tá? A Bíblia nos dá indícios, a Bíblia ela nos faz entender, e esses três temas são temas muito polêmicos, que geram muita polêmica aí para todo lado, dentro do cristianismo, fora do cristianismo, então gera muito polêmico, e como entender isso? Só que nós vamos ver hoje, e para entendermos isso, nós temos que ter as bases de entendimento. Então nós estamos fazendo o curso básico, você está tendo as bases. Existem aqui dentro desses assuntos abordados, desses temas, que serão trabalhados futuramente, quando você já estiver no nível, porque para que você entenda esses temas, você tem que conhecer sobre cristologia, paracletologia, você tem que ter esses temas acadêmicos e o conhecimento dentro desta área acadêmica para que você possa então compreender a questão do nosso único e verdadeiro Deus. Como nós não fizemos ainda cristologia, não fizemos ainda paracletologia, né? Não fizemos ainda ramartiologia, angelologia nós não fizemos, iremos fazer ainda, então nós vamos trabalhar mais nestes conceitos, mas eu já vou passando para que você já tenha essa familiaridade e saiba interpretar esses conceitos. Então nós vamos tentar falar sobre isso, tá ok? E nós vamos falar sobre a Trindade. O primeiro ponto que você tem que ter em mente, e eu já quero aqui, através desta aula, abrir a sua mente, é sobre a questão da Trindade. Da Trindade. Nós já falamos em aula passada o que é conceito e o que é preceito, tá ok? Então, há muita polêmica sobre a doutrina da Trindade que ela tem dentro do cristianismo, que, queira ou não queira, a doutrina da Trindade chega a ser quase a base do cristianismo, do cristão. Então, não tem como nós fugirmos deste tema e falarmos da Trindade. O que nós temos que entender, amados irmãos, é que Trindade, você não vai encontrar escrito na Bíblia a palavra Trindade. Não existe na Bíblia escrito sobre a Trindade explicitamente. Por isso que essa doutrina é combatida e muitos dizem como doutrina herética, que não existe a doutrina da Trindade. Porém, nós estamos falando, e eu quero que você lembre, que estamos falando de um conceito. E não é porque não existe a palavra Trindade na Bíblia
que este conceito é fantasioso ou que esse conceito não exista. Não é porque não está escrito que não existe. Por exemplo, quando você lê o livro de Esther, Esther é o único livro que você não lê falando sobre Deus. Deus não revela o seu nome no livro de Esther. Você não vê escrito Deus no livro de Esther. Porém, por não estar escrito Deus no livro de Esther, não quer dizer que não há atuação de Deus na história de Esther, ou no livro, ou naquela história escrita. O que eu quero dizer para você é que não é porque não está escrito a palavra que quer dizer que não há uma atuação, que não há um acontecimento, que não há um fato e que não possa ter um conceito sobre este tema. Tá ok? Então nós vamos abordar esse tema de trindade, que é um conceito que foi formado, né, pelos pais da igreja, e nós vamos falar deste conceito dentro do nosso assunto de teontologia. Mas volto a repetir, nós não iremos esgotar este conceito. Nós vamos trabalhar este conceito mais diante das outras matérias. Porque assim, irmãos, o que acontece? Tem pessoas que querem estudar a palavra de Deus, e os irmãos já viram, eu passei aí, você pegou aí a relação de matérias que nós iremos fazer, são 24 matérias, e não é fácil você estudar todas essas matérias. E alguns assuntos você precisa ter conhecimento de outras matérias acadêmicas para que você possa então formular ou entender alguns conceitos que são retirados da palavra de Deus. Então, o que acontece, irmãos? Quando você começa a construir uma casa, tá? Você começa a construir uma casa, você não começa comprando piso, você não começa comprando cerâmica, você não começa comprando tinta, você não compra os acabamentos da casa primeiro. Primeiro você compra o material do alicerce. Por quê? Porque de que adianta você ter o acabamento e não ter o alicerce da casa ou a casa pré-pronta para você colocar então o acabamento? Não tem lógica. O que você vai fazer com acabamento sem parede para colocar? O que você vai fazer com uma cerâmica sem o piso da casa para você colocar cerâmica? Então não adianta começar do final para o começo. Você tem que começar pelo começo, entendendo a palavra de Deus, para depois se aprofundar e trabalhar algumas questões que serão necessárias serem trabalhadas mais à frente. Você consegue me entender? Consegue compreender o que eu estou dizendo para você aqui nesta videoaula que está sendo transmitida para o enlevo do seu coração e para o seu conhecimento da palavra de Deus? Então você tem que trabalhar as bases do seu conhecimento, as bases para depois você trabalhar os pontos mais importantes que devem ser trabalhados com mais diligência. Tá ok? Então nós vamos trabalhar isso, não se preocupe. Nós vamos compreender tudo, porque é para isso que serve o nosso curso de teologia, para trazer esclarecimentos e não dúvidas, para que você possa aprender a palavra, conhecer o seu Deus e saber que o seu Deus é maravilhoso e é glorioso. Então nós vamos falar sobre isso. A questão da trindade, ela já foi dita desde o início, né? Quem usa muito, que trouxe essa questão foi Tertuliano, que trouxe essa questão. Teve também Atanásio, que falou sobre isso, Agostinho, eles trouxeram essa questão ali no primeiro, segundo século depois de Cristo, eles trouxeram essa questão. E no concílio de Nicéia, houve então o concílio, teve o Constantino, que era um imperador romano, que acabou introduzindo muita coisa dentro da igreja, quando ele se uniu à igreja e o Estado. Nós vamos tratar desse assunto quando nós fizermos a matéria História da Igreja, então não tem o porquê entrarmos nesses assuntos agora. Então você vai ter o princípio, a base do conhecimento aqui, para que nas próximas matérias você possa entender mais diligentemente sobre esse assunto, tá bom? Então nós vamos falar. Para que você entenda sobre esses temas que nós iremos abordar, então você tem que entender sobre alguns conceitos religiosos que existem acerca da palavra de Deus, tá bom? Então vamos falar de alguns conceitos.
Deixa eu apagar. Nós vamos falar da unidade de Yahweh, das pessoas distintas que fazem parte da divindade como Yahweh, e vamos falar do conceito de trindade. Marcou aí? Então vamos continuar aqui, tá? Então vamos falar, eu quero que você anote aí, alguns conceitos que você tem que conhecer para nós prosseguirmos sobre esses assuntos muito importantes e, por que não dizer, delicados. O primeiro conceito que nós vamos falar, que eu quero que você anote aí, é o teísmo. Ó, teísmo. Ó. O que é teísmo? O teísmo é a crença no único Deus, né? Então temos aí o teísmo, que é a crença no único Deus. É um termo usado para a existência de Deus ou deuses. Então teísmo é um termo usado para a existência de Deus ou deuses, mas sempre vai haver um Deus que é dominante. Então o teísmo, ele acredita no único e verdadeiro Deus, mesmo que tenha outros deuses, porém tem um Deus que é o Deus verdadeiro, que é o dominante. Então eu vou colocar aqui, ó, teísmo, ó, um único Deus, ok? Um único Deus, que é o Deus supremo, um único Deus, vou colocar aqui, ó, supremo. Então pode ter outros deuses, mas tem um Deus que é supremo. Depois você tem que entender um outro conceito, que é o deísmo. Ó, vamos colocar aqui, ó. Deísmo. Anota aí. Faça a sua anotação aí. O que significa esse conceito de deísmo? O que é esse conceito de deísmo que foi tirado de preceitos, de interpretações acerca da palavra que foi revelada? Então o deísmo é a crença que só há um Deus, mas esse Deus ele não tem vínculo com o homem. Então existe um único Deus, ó. O deísmo, ele diz que existe um Deus, ó, existe um Deus, certo? Mas não, ó, não tem vínculo com o homem. Ok? Então, o deísmo diz que existe um Deus, mas que esse Deus não tem vínculo com o homem. Então, é a visão de Deus em toda a matéria. Então, existe Deus em toda a matéria, esse Deus é supremo, mas ele não tem vínculo com o homem. Esse Deus não tem vínculo com a religião, não tem vínculo com a igreja, a religião estão tudo errado, não tem vínculo. Existe um Deus criador, porém ele não tem vínculo nenhum com o homem. Esse deísmo, ele foi o precursor do ateísmo. Podemos dizer que esse deísmo foi o precursor do ateísmo, tá bom? Então temos aqui o terceiro, que é o ateísmo. Ó, o ateísmo. Anota aí. Faz a sua anotação aí, meu irmão. Você tem que compreender isso aqui para nós prosseguirmos mais para frente, porque às vezes alguns conceitos vão se deparar com esses conceitos que começou a surgir no primeiro, segundo, terceiro século, e hoje existem muitas dessas interpretações. E tem muitas religiões que puxam para uma ou para outra, então você tem que entender sobre isso. Então o ateísmo foi o preeminente do deísmo. O deísmo diz, ó, existe um Deus, mas que não tem vínculo com o homem. Aí do deísmo veio o precursor, o ateísmo, o ateu, que ele já diz, não existe Deus. Ele nega a existência de Deus. Então o ateísmo, ele já nega a existência de Deus. Tá ok? Então o ateísmo, ele nega a existência de Deus. Eu quero que você anote aí, eu estou dando aqui só alguns pilares e eu sei que você que quer aprender a palavra de Deus é um explorador, e quem assistiu os nossos vídeos e está acompanhando nossas aulas já sabe o que é um explorador. Quando eu digo que é um explorador, ele já sabe o que é um explorador. É aquele que procura
se inteirar dos assuntos e compreender mais a dinâmica dos assuntos. Então, eu estou dando para você uma base que você venha procurar, leia, procure sobre isso, faça suas pesquisas e você vai saber que existe esses conceitos dentro da religião que foram extraídos. Eu quero pôr mais um conceito aqui, junto com o ateísmo, que é o gnosticismo. Então, vamos pôr aqui 4. Gnosticismo. Você tem que entender isso aqui também. Gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo, ele vem da palavra gnosis em grego, que quer dizer conhecimento, sabedoria. Então, o gnosticismo, ele diz que ele acredita em reencarnação. O gnosticismo é um conjunto de doutrinas que alcança a salvação pelo conhecimento. Então, o gnosticismo, ele diz, é um conjunto, né, é um conjunto de normas, é um conjunto de doutrina que leva o homem à salvação pelo conhecimento. Então, o gnosticismo diz que a salvação pelo conhecimento. Então, eles ignoram também sobre a questão da igreja, dos cultos litúrgicos. Não há necessidade disso. Você, através do conhecimento, você vai alcançar a salvação. Então, o gnosticismo, ele prega o conhecimento, tá? E nós vamos entender na história da igreja como surgiu o gnosticismo, como surgiu isso. Então, na matéria História da Igreja, nós vamos tratar desses assuntos, como que isto evoluiu. Vamos colocar aqui mais um quinto ponto que você tem que saber, que é o agnosticismo. Então, tem o gnosticismo e vamos colocar aqui o agnosticismo. Agnosticismo. Tá aqui. Agnosticismo. O que é o agnosticismo? O agnosticismo é ao contrário do gnosticismo. Então existe esse conceito também, né? O agnosticismo é ao contrário. Se o gnosticismo é conhecimento, o agnosticismo é o não conhecimento, tá? Eles dizem que não há base racional, não existe base racional que defenda a existência de Deus, né? Que tudo é causa e efeito. Então eles dizem aqui, não há conhecimento que prove existência de Deus. Causa e efeito. Causa e efeito. Ok? Então, o agnosticismo é ao contrário do gnosticismo. Não há conhecimento que prove a existência de Deus. Tudo é causa e efeito. Então, o que você causa, você vai receber um efeito. Então, o que você faz é o que você recebe e acabou. Então, não tem esse conhecimento de Deus, tá ok? Eu estou em aula, irmãos, e tem pessoas que estão mandando aí no WhatsApp. Os irmãos, os alunos que estão no WhatsApp, responda, manda o link lá, compartilha o link. Diga que nós já estamos aqui ao vivo, tá bom? Já estamos aqui em aula, então não dá para mim estar respondendo aqui porque estamos em aula. Até aqui tudo bem? Eu estou passando para você aqui algumas bases e conceitos acerca das doutrinas que você tem que ter em mente para compreender a Deus. Então, depois do agnosticismo, eu vou colocar mais um aqui, que é o monoteísmo. Vamos por aqui. Monoteísmo. 6. Monoteísmo. O que é monoteísmo? O monoteísmo é a base da religião judaica. Então, o monoteísmo é a base da religião
judaica, né? A religião judaica defende a existência de um único Deus e negam o Filho de Deus. Então, o judaísmo, ele é monoteísta. Os judeus são monoteístas. Então, monoteístas é a crença no único Deus. Ó. É um único Deus, Yahweh. Yahweh. E que não tem outro Deus, só tem Yahweh. Então, existe um único Deus. E Jesus não é reconhecido como Deus. Então, aqui eles negam, ó, negam existência de Cristo, ó, como Deus. Ok? Então, eles negam a existência de Cristo como Deus. Tá dando para acompanhar aí? Anota aí, faz a sua anotação. Faz a sua anotação aí. Monoteísmo. Agora tem o sétimo aqui, ó. Vamos colocar mais um aqui. Vamos colocar mais um que você tem que conhecer, que é o politeísmo, ó. Politeísmo. O que é o politeísmo? O politeísmo é a crença de muitos deuses. Existem muitos deuses, é um panteão de deuses. Não existe só um Deus, existem vários deuses. E esse politeísmo que aconteceu ali no Egito, os assírios, babilônicos, então eles acreditam em vários deuses. Então, politeísmo são vários deuses, ó. Vários deuses. Ó, anota aí. Vários deuses. É um panteão. Panteão de deuses. Pronto. Vários deuses. É o politeísmo. É a crença em vários deuses. E depois do politeísmo, aí vamos encerrar aqui, né, com os unicistas, que é o unicismo. Então vamos por aqui, ó. O unicismo. Os unicistas, né? O unicismo é um só Deus, só existe um Deus, mas não três pessoas, e sim manifestação desse Deus. Então aqui, ó, um Deus e não três pessoas. Não três pessoas, mas três manifestações desse Deus. Ok? Então, o que o unicista aqui ele diz? Ó, existe só um Deus e não existe três pessoas da divindade. Então, Cristo não é uma pessoa e Deus é outra pessoa, e Yahweh é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Não, Cristo é a manifestação de Deus, que o Espírito Santo é a manifestação do próprio Deus e que Cristo são manifestações. Então não existe três pessoas distintas, pessoa do Pai, pessoa do Filho, pessoa do Espírito Santo, não existe. É um único Deus que se manifesta de três maneiras diferentes, mas é um único Deus. Então que Cristo é o mesmo Deus. Deus que encarnou e ficou ali na terra. E que o Espírito Santo é o mesmo Deus que morreu, ressuscitou e voltou em manifestação do Espírito Santo. Então nós vamos ver isso aí, né? Vamos trabalhar esses conceitos no decorrer das nossas matérias, mas é bom você já ir tendo isso em mente. Então, para começarmos a entendermos esse assunto, este conceito de trindade, então você tem que ter isso em mente, tá? Esses conceitos, teísmo, deísmo, o ateísmo, gnosticismo, o agnosticismo, monoteísmo, politeísmo e o unicismo.
Então você tem que ter este conhecimento, anota aí, faça as anotações, porque nós vamos entrar nesses conceitos futuramente. E também vamos falar de assuntos que acabam entrando em choque com esses conceitos. Por exemplo, os unicistas. Existe um Deus e não três pessoas. Então quer dizer que Cristo e o relacionamento de Cristo com o Pai, como é que fica? E o relacionamento, quer dizer que Cristo relacionava com Ele mesmo, não era diferente, então vai dar um pouco de nó na cabeça. Então você tem que entender que existem esses conceitos, assim como nós vamos entrar no conceito de trindade. Você não vai encontrar escrito isto na Bíblia, porém você vai enxergar esses conceitos que vão usar a palavra de Deus para te mostrar esses conceitos, que são conceitos, tem conceitos aqui que são conceitos filosóficos, conceito de pessoas que trouxeram esta revelação. Então nós temos que entender por partes, tá bom? Então já passei para você esses conceitos, já que você já anotou aí a respeito dessas religiões que usam destes conceitos para adorarem a Deus, e até mesmo o ateísmo, que nós sabemos que nega a existência de Deus. Então temos aí, ó, teísmo, único Deus supremo. Então o teísmo, ele existe, ele diz que existem outros deuses. É a crença num Deus ou mais deuses, é o teísmo. Não, Deus existe. Eu sei que Deus existe e Yahweh é o Deus supremo. O deísmo, não, existe um Deus, mas esse Deus não tem vínculo com o homem. Esse Deus ele está em toda a criação, ele não tem vínculo com o homem. Ele não se comunica com o homem. Esse negócio de religião aí é furada, porque Deus não se comunica com o homem. E temos aí o ateísmo, né, que foi preeminente do deísmo. O ateísmo já diz que não, já nega a existência de Deus, Deus não existe. Aí temos o gnosticismo, que a salvação é pelo conhecimento. Você adquire o conhecimento, aí vai entrar aqui estudo da palavra, vai entrar aí uma exegese, você tem que uma crítica textual, não, isso aqui não serve, isso aqui não serve, isso aqui serve, há uma peneira muito grande, então, que é pelo conhecimento. Aqui tem até a história de um camarada que ele diz que, eu não quero entrar nesse assunto, mas ele diz que ele teve um conhecimento além do conhecimento que os próprios apóstolos tiveram de Cristo, que ele teve um conhecimento maior do que os apóstolos e que, enfim, que algumas coisas estavam erradas e que ele tinha a verdadeira revelação de Cristo. Na história da igreja, nós vamos ver esses assuntos aparecendo. Como que surgiu o gnosticismo, de onde que veio, nós vamos ter isso aqui. O agnosticismo, que não crê no conhecimento, não, o conhecimento é balela, não tem conhecimento que prova a existência de Deus. Que nada prova a existência de Deus. Você já viu aqueles camaradas? Me prove Deus. Prova que Deus existe. Às vezes ele é um agnosticismo, ele não crê, ele diz que não tem conhecimento no mundo que prove a existência de Deus. Né? Ele acredita na causa e efeito. Então é causa e efeito. Eu estou simplificando, estou só te dando umas bases para que você possa discipular isso no seu conhecimento. Monoteísmo. Um único Deus, existe um único Deus e o seu nome é Yahweh, mas eles negam a existência de Cristo como Deus. Entra aqui a testemunha de Jeová, né? Eles são monoteístas. Não, eles alegam, não, Deus é Deus, mas Cristo não é Deus. Cristo não é Deus, eles negam a existência de Cristo como Deus. Aí tem o politeísmo, que são vários deuses, e tem aí o candomblé, tem a feitiçaria, tem a macumbaria, tem os deuses do Egito, tem os deuses aí dos assírios, tem os deuses antigos. Então existe Deus, né? Mitologia grega, tem vários deuses. Então são os politeístas. Aí tem os unicistas, que são os unicistas. Não, existe um Deus, mas que esse Deus não é três pessoas distintas, não são três pessoas da divindade, três pessoas distintas. São três manifestações desse Deus, né? Yahweh. Então que Yahweh se manifesta de três formas diferentes, mas que não são três pessoas distintas, tá ok? Então guarda isso aí,
anota na sua anotação e vamos prosseguir. Vamos falar então aqui, vamos entrar falando sobre os monoteístas e vamos falar então da triunidade. Mas para nós entendermos sobre a triunidade ou o Deus triuno, para nós falarmos deste Deus triuno, nós vamos então citar algumas passagens e falar sobre o Deus que se revelou durante o crescimento ou o desenvolvimento da palavra de Deus. Em toda a história da humanidade, Deus está se revelando. Então nós temos que entender isso também, tá? Temos que entender isso também. Então, já anotou aí? Vamos continuar aqui. Tá? Esta matéria ela é muito difícil, é complicada, e você tem que estar aí bem atento mesmo. Não se desaperceba agora da nossa aula, fique atento. Se estiver travando, se você não estiver ouvindo, aí os irmãos que estão no nosso canal do Twitch aí, entra aí no canal do Twitch. No canal do Twitch você pode comentar que eu estou acompanhando os comentários do Twitch. Eu não estou acompanhando os comentários do YouTube e não estou acompanhando os comentários do Facebook. Eu estou sozinho aqui na sala de aula da nossa faculdade. Não tem como eu acompanhar todas as transmissões. Então eu estou acompanhando os comentários do nosso canal do Twitch. Então você pode entrar aí no nosso canal do Twitch aí, que lá se você comentar, nós estamos acompanhando os comentários. Tá ok? Vamos lá então, meus amados. Vamos falar aqui sobre a história. Para nós entendermos um pouco mais desse Deus, e nós já entendemos que Deus ele vai se revelando à humanidade, dentro da matéria de teontologia, onde nós estamos aí estudando ou mergulhando no ser de Deus. Então nós vamos entender que quando nós lemos Gênesis, em Gênesis, do capítulo 1 de Gênesis, até, vamos colocar aqui a manjedoura, e eu vou colocar aqui o nascimento, nascimento de Cristo, o nascimento de Yeshua, deixa eu pôr aqui, Yeshua. Então, de Gênesis capítulo 1 até o nascimento de Yeshua, todos aqui, todos que viveram aqui, não tiveram o conhecimento da existência do Filho de Deus. Eles não conheceram Cristo como Filho de Deus, porque Cristo só se revelou, deixa eu colocar a linha de tempo, os escritos bíblicos, para nós entendermos, naquilo que nós chamamos de um Novo Testamento. Então, quando começamos ali pelo Evangelho de Mateus, quando começamos ali, Mateus vai nos mostrar o nascimento de Jesus, a sua genealogia. Então, antes de Cristo, no Antigo Testamento, que era antes de Cristo, ninguém conheceu a Cristo. Então, quando surgiu, nós já aprendemos a história dos hebreus, nós falamos na matéria passada, quando Deus aqui chama Abraão, Abraão conhece o único Deus verdadeiro. Então Abraão conhece aqui o Yahweh. Para Moisés é revelado Yahweh. Então Yahweh se revela para Moisés. Então começamos a entender aí que ali estava nascendo então o monoteísmo. Então a cultura judaica ela vai vivendo, conhecendo o único Deus verdadeiro. Eles não conheceram a pessoa de Cristo, porque Cristo não era revelado. Então nós temos um período de tempo do Antigo Testamento em que Cristo, nós vamos aprender na aula de Cristologia, em que Cristo teve uma participação,
Por exemplo, quando nós lemos ali na criação do homem, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ali no original é uma pluralidade, não tem como o judeu negar essa pluralidade que está ali. Façamos, né, a nossa. Então não tem como negar, pode traduzir de qualquer jeito, que a tradução ali é uma pluralidade de pessoas. Está lidando com pessoas. Então, nós temos aqui no início um Deus que se revela como o único Deus verdadeiro. Esse Yahweh, ele dá leis para o povo. Olha, nos 10 mandamentos nós vemos estas leis, né? Nós vemos isso. A declaração, abra a sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 20, olha aqui, a declaração. Deixa eu colocar aqui, ó, Êxodo capítulo 20. Então abre aí, Êxodo capítulo 20, vamos um pouquinho, verso 2. Êxodo 22, vamos ler aqui. Olha a declaração. Êxodo capítulo 20. Deixa eu abaixar aqui, tá alto, vai dar microfone. Êxodo, no capítulo 20. Olha o que diz aqui. Então falou Deus, então falou Yahweh, todas estas palavras. Eu sou o Yahweh, eu sou o Yahweh, o teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Olha aí. Não terá outros deuses diante de mim. Então Deus, ele está falando com o seu povo lá em Êxodo, após eles saírem do Egito, conheceram a Deus, Yahweh. Yahweh se revela para o seu povo. Então temos aí a primeira revelação de Yahweh à humanidade de uma maneira única. Porque agora ele revela até o seu nome. Eu sou Yahweh, Yod-He, Vav-He, o tetagrama do nome de Deus. Eu sou o que sou. Então há uma primeira revelação de Deus ao seu povo. E aí esse povo vem crescendo, Israel vai vendo, e eles conhecem um único Deus verdadeiro. Jesus, Yeshua não é revelado, eles não conhecem a pessoa de Yeshua, eles conhecem a pessoa de Yahweh. Então no Antigo Testamento, Yahweh faz isso, Yahweh faz aquilo, e Yeshua está presente, mas ninguém conhece Yeshua. Ninguém tem esse conhecimento de Yeshua. Olha aqui. Deuteronômio, anota aí. Eu vou colocar na lousa, que se eu não colocar, você não vai anotar. Deuteronômio, vamos ler. Estamos falando quando Yahweh começa a se relacionar com o seu povo. Vemos que Yahweh, ele é uma pessoa. Já vimos na aula passada que ele tem intelecto, sentimento, vontade, e ele quer se relacionar com o seu povo. Em Êxodo capítulo 25, e me fareis um santuário para que eu habite no meio do meu povo. Ou seja, Yahweh quer ter este relacionamento com o seu povo. Ele é uma pessoa, porque se não fosse uma pessoa, ele não ia querer ter esse relacionamento. Uma pessoa, ela tem relacionamento porque ela tem intelecto, ela tem sentimento, ela tem vontade. Então o Yahweh ali, ele quer se relacionar com o seu povo. Ele está querendo se relacionar. Então nós vemos isso. Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 6 e o versículo 4. Deixa eu colocar aqui, 6, 4. Olha aí, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Vamos ler aqui? Vamos dar uma lida aqui. Abra a sua Bíblia aí. Vamos lá, Deuteronômio. Eu estou indo junto com você, então abra a sua Bíblia aí. Nós estamos aqui em sala de aula, tá? Não é pregação, é sala de aula. Vamos ler a palavra de Deus e aprender. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio 6, 4. Olha o que diz aí. Eu vou ler aqui o 6, 2. Eu vou a partir do 2. Para que temas
ao Yahweh, o teu Deus, e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que te ordeno a ti, a teus filhos e a teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem e muito te multipliques na terra em que manam leite e mel, como te disse o Senhor, o Deus de teus pais. Olha o versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha o que ele diz aí. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ouve, ali está escrito Shema Israel. Shema no hebraico para ouve. Shema Israel, o Senhor, o Yahweh é o seu único Deus. Então, encontramos no Antigo Testamento Deus se revelando como único Deus. Único. Então, não existe outro Deus. Não existe outro Deus. Então, Deus vai se revelando ao seu povo como um único Deus. Por isso que os judeus, os hebreus, por isso que eles eram monoteístas. Eles eram monoteístas. Eles acreditavam no único e verdadeiro Deus. Olha aqui, em Tiago capítulo 2, ele recomenda crer no único Deus. Não vamos ler, porque senão não vai dar tempo, mas lá em Tiago capítulo 2, pode ler o capítulo lá, ele impulsiona a crer no único Deus. Então a carta, Tiago, está dizendo, olha, creia no único e verdadeiro Deus. Depois temos em 1 Coríntios, aqui, vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 8, mas o que traz atenção no versículo 4, ó. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. Aqui que é importante, que ele diz, ó, e que não há outro Deus senão um só. Está vendo a unicidade de Deus? Então nós encontramos na Bíblia vestígios, versículos, que nos traz o conceito de um único Deus. Nos traz esse conceito. Então, só tem um Deus, não tem outro. Só um Deus. Só um Deus. Tá? E ainda tem mais, e um só Senhor, né? Diz que só tem um Deus e um só Senhor Cristo, da onde vieram todas as coisas. Então, essas indicações que nós estamos lendo aqui, essas indicações nos levam a uma crença monoteísta. Então, essas indicações, é isso que eu estou querendo dizer para os irmãos. Essas indicações no Antigo Testamento, que esse povo viveu, leva a crer na crença monoteísta. Então, só tem um único Deus. Então, nós estamos falando de um Deus único. Ó. Esse aqui está ruim. Estamos falando de Yahweh, ó, Deus único. Até aí tudo bem? Estamos falando de um Deus único. Então nós temos que entender isso aqui para chegar lá na frente. Um Deus único, um Deus que tem intelecto, um Deus que tem sentimento, um Deus que tem vontade, ou seja, é um Deus que tem personalidade. Personalidade. A personalidade é de quem? É de Yahweh. Personalidade de Yahweh. Então, é um Deus pessoal. É um Deus único. Não é um Deus robótico. É um Deus único, Deus pessoal, que se revela no Antigo Testamento, que vai se revelando ao seu povo. E aí o povo vem com essa perspectiva de um Deus único, só existe um Deus, só existe um Deus. Aí quando chega no Novo Testamento, Jesus nasce. Aí Jesus vem como filho de Deus e como Deus também. Ele diz, não, eu sou Deus. Aí você entende por que Jesus foi perseguido.
Tanto que falar, não, isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Como que você se compara a Deus? Jesus foi perseguido por isso, porque eles não acreditavam. Agora, para que Deus ia fazer essa confusão? Está me entendendo? Então temos aqui a manifestação de Yahweh, que vai se revelando, e aí temos aqui no Novo Testamento o nascimento de Yeshua. Aí Yeshua se revela. Esse Yeshua que ninguém aqui atrás conheceu. Ninguém conheceu esse Yeshua. Vamos devagarinho aí. Ninguém conheceu esse Yeshua. Então vamos lá. Então essas indicações aí já nos traz essas referências da deidade. Né? Agora vamos ver Hebreus. Hebreus capítulo 1. Vamos ver aqui o livro de Hebreus. Abra a nossa Bíblia, abra a sua Bíblia aí. Hebreus, no capítulo 1. Olha o que diz. Há várias, como eu posso dizer, referências aqui que nos fala da deidade de Cristo, da deidade de Yeshua. Então temos aqui várias referências que nos vai falar da deidade, dizendo que Yeshua é Deus, ele tem uma deidade. Olha aqui. Havendo Deus outrora, havendo Deus, Yahweh, outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, aos profetas, a nós, nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. A quem ele constituiu o herdeiro de tudo e por quem ele fez o mundo. O Filho, olha o que diz aqui, em Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim ele se tornou tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é mais excelente do que eles. Pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Um relacionamento. E novamente, ao inserir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E todos os anjos de Deus o adorem. Se referindo a duas pessoas. Então, nós temos aqui a expressão de Cristo, de Yeshua. Temos a expressão de Yeshua aqui como Deus. Como Deus. Então temos aqui Deus e temos a revelação de Yeshua. Yeshua agora se revela à humanidade. Então é compreensível que um povo que viveu mais de 2000 anos, de Abraão até Cristo, se passaram mais ou menos 2000 anos. Dá quase 2000 anos, de Abraão até Yeshua. Nós já vimos isso em outras matérias. Então, quase 2000 anos. Então, é compreensível este povo que veio há mais de 2000 anos, encalcando no seu coração. E nós podemos pegar várias passagens do Antigo Testamento, encalcando no seu coração, escreverás caminhando no caminho, à tarde, dormindo, levantando, que só há um único Deus. Até as crianças que iam crescendo, elas eram ensinadas, a primeira palavra que um filho de um judeu, ele citava, era que Yahweh é o único e verdadeiro Deus. Eram as primeiras palavras que eram ensinadas às suas crianças. Eles ensinavam os filhos, só existe um Deus. Aí, de repente, aparece Yeshua. E ele se apresenta como filho de Deus, tendo a mesma essência, tendo a mesma autoridade e poder.
Nós vamos ver textos de Cristo que ele perdoa pecado, ele cura, e aí os judeus ficam doidos com isso, os fariseus ficam malucos. Meu, quem é esse camarada? Há mais de 2000 anos nós conhecemos que só tem um Deus verdadeiro, agora aparece Yeshua dizendo que é Deus? Não, isso é uma blasfêmia. Então, você tem que levar isso em consideração. Você tem que olhar pela história, pelo desenvolvimento da Bíblia e pela revelação de Deus aos homens e a sua trajetória de como foram acontecendo as coisas. E sem contar os 400 anos interbíblico, que Deus não falou com a terra, que surgiu muitas coisas neste período, muito misticismo, muita feitiçaria, doutrinas, né? Porque o homem ele tem o desejo de buscar Deus, o homem ele busca Deus, então surgiu muita coisa. Então é compreensível, até compreensível eles não quiserem acreditar que Yeshua é Deus. E às vezes vai parecer que essa questão da Trindade é loucura, mas ela não é tão louca assim não. Se você for analisar com calma, olhar os textos, as manifestações, não adianta você olhar só uma parte, você tem que conhecer desde o início o trabalhar de Deus, como Deus vem se revelando à humanidade. E se Deus está se revelando, a revelação completa ainda virá. Nós ainda não conhecemos o que devemos conhecer. Nós ainda não temos esse conhecimento pleno. Deus ainda vai terminar a sua revelação para conosco. A revelação do que é visível está pronto, mas a revelação do que virá ainda não aconteceu. Existem coisas, irmão, que nós só vamos saber no dia que Jesus nos levar para o céu. Se nós cremos nisso, neste dia da transformação, no dia do arrebatamento, no dia que nós estivermos no céu, ou no dia que tudo acontecer, no dia que o Apocalipse se cumprir, então nós conheceremos, e diz a palavra de Deus que nós o veremos como ele é. E aí nós entenderemos algumas coisas. Então, por enquanto, nós não temos esta revelação por completo. Então nós vemos aí que Yeshua, ele se demonstra como Deus. Então temos aqui a pessoa de Yahweh, que vem tratando, e mesmo no Antigo Testamento, mesmo Yeshua não sendo revelado, hoje, pela manifestação do Espírito de Deus, o Espírito Santo, hoje nós podemos ter a compreensão, e vamos estudar na matéria de Cristologia, que virá logo mais, nós vamos ter a compreensão de que Yeshua já estava aqui, trabalhando, Yeshua já estava aqui, porém, talvez o homem não tinha ainda o mínimo de entendimento para compreender este Deus. Olha aqui, olha o que João nos revela. Isso aqui é muito sério. Olha o que João nos revela. Evangelho de João, no capítulo 1, é um clássico, né? Você tem que ler isso aqui e saborear isso aqui. Você tem que saborear esta leitura. Tá? Olha o que diz essa leitura. No princípio era o verbo. Todos reconhecem que esse verbo está falando de Yeshua. Era Yeshua. Esse verbo é Yeshua. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Olha o que João está dizendo. E o verbo estava com Deus, com Deus, na mesma essência. Estava com Deus e o verbo, olha aí, ele estava com Deus e o verbo era Deus. Era Deus. Mas por que ele fala era? Não é mais? Não, ele está citando um estado do verbo antes da encarnação. Porque nós vamos ler também a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que o verbo se fez carne, né? Aqui mesmo fala, o verbo se fez carne. Mas lá em Efésios, Filipenses, no capítulo 2, diz que mesmo sendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Então nós vemos ali Yeshua se despindo da sua divindade para se fazer homem,
para cumprir a obra de Yahweh sobre a humanidade. Uma obra que os chamados por Yahweh não eram capazes de completar.